Agora nós vamos resolver os exercícios da semana 3 do PET volume 2 de matemática do 7º ano. Atividades número 1. Para recordar. Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. O ângulo de uma volta representa uma circunferência e tem a medida de 360 graus. O ângulo raso representa metade de uma volta, portanto sua medida é de 180 graus. O ângulo reto representa um quarto de volta, portanto sua medida é de 90 graus. Para indicar o ângulo reto, utilizamos o símbolo, que é esse quadradinho com a bolinha no meio. Vamos experimentar? Faça um círculo numa folha de papel, traçando o contorno de um objeto circular. Um prato, por exemplo, e recorte-o com cuidado. Então, eu fiz aqui para vocês podem usar o transferidor, o prato, uma panela, o que tiver circular na casa de vocês. Desenhar, cortar e aí vocês vão ter o círculo de papel. Dobre o círculo ao meio de modo que as bordas fiquem exatamente sobrepostas. Então, nós vamos dobrar esse círculo ao meio e as bordas ficaram sobrepostas. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Esse ângulo aqui, pessoal, é o ângulo que é meia volta. É o que nós chamamos de ângulo raso com medida de 180 graus. Porque uma volta completa tem 360 graus, então meia volta tem 180 graus, chamado de ângulo raso. Agora, dobre-o novamente ao meio com cuidado para que as 4 bordas estejam sobrepostas. E aí, dobrando ao meio novamente, nós temos esse ângulo aqui. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Então, qual que é esse ângulo aqui? É o ângulo que representa um quarto da volta completa. Por quê? Se esse é o ângulo que representa metade de uma volta completa, e este ângulo é a metade da volta completa, então ele é um quarto da volta completa. E é o que nós chamamos de ângulo reto. Ele tem medida de 90 graus. Se fosse para a gente representaria com um quadradinho e uma bolinha. Esse que é o ângulo reto. Podemos comparar um ângulo com um ângulo reto utilizando o instrumento que você acabou de construir. Do seguinte modo, colocamos o vértice representado no instrumento sobre o vértice do ângulo, de modo que um dos lados do instrumento coincida com um dos lados do ângulo. Agora é com você. Utilizando o instrumento que você construiu, identifique no ambiente em que você está trabalhando agora ângulos maiores, menores ou igual a 90 graus. Escreva na tabela o que encontrou. Então, eu estou aqui numa salinha que eu tenho de estudos e eu coloquei alguns exemplos que tem aqui para vocês, que é o braço da cadeira, esse encontro do pé da cadeira com o braço que a gente apoia, o braço da cadeira, ele é menor do que 90 graus na minha cadeira, mas eu já vi cadeiras com ângulos maiores ou menores que 90 graus também. Vocês podem avaliar a cadeira da casa de vocês. Os pés da cadeira, por exemplo, com a lateral, que é onde que a gente senta, formam um ângulo de 90 graus. Então, ele é igual a 90 graus. Mas agora eu tenho visto outras cadeiras com ângulos maiores que 90 graus também. Agora, aqui, ó, ele já deu o exemplo da quina do tampo da mesa. Outro exemplo que eu dei é os cantos da parede, os cantos do chão, os cantos da folha do caderno. Esses cantos aqui, ó, são iguais a 90 graus também. E maiores que 90 graus, eu coloquei a circunferência da lixeira. Minha lixeira é circular, então a tampa da lixeira, ela tem 360 graus. Então, ela é maior que 90 graus. A abertura da porta, geralmente quando eu vou entrar na minha sala, ou no meu quarto, ou em casa, eu abro a porta mais que 90 graus, até ela encostar na parede. Então, eu coloquei esse exemplo. Mas a porta, vocês podem colocar o ângulo que quiser, depende da abertura da porta, né? 3. Classifique os ângulos seguintes em obtuso, agudo ou reto. O ângulo reto é esse que nós construímos, que ele mede 90 graus. Então, olha para vocês verem. Ele é o ângulo reto, esse desenho, porque está muito semelhante. Agora, o ângulo agudo é menor do que 90 graus. Comparado a esse ângulo, esse é menor, então ele é agudo.
Já o obtuso é maior do que 90 graus. Então, se a gente comparar esse ângulo com esse, nós conseguimos perceber que esse ângulo é maior do que 90 graus, portanto, ele é obtuso. 4. Vamos experimentar? Abra o instrumento que você construiu na atividade 2 e observe as linhas formadas no círculo pelas dobraduras. Essas linhas nos dão a ideia de retas perpendiculares. Destaque essas retas, reforçando-as com uma caneta vermelha. Analise o círculo e responda. Em quantas partes o círculo foi dividido? Vocês podem pegar aí uma caneta vermelha. Eu não tenho caneta vermelha aqui em mãos agora. Mas ele quer que a gente destaque essas linhas aqui, ó. Essa minha tá meio torta porque eu não tô usando régua, mas vocês vão usar. E essa linha aqui. Também dá pra ver claramente na dobradura. Olha aqui, ó, que são duas linhas, né? Em quantas partes o círculo foi dividido? 1, 2, 3, 4 partes. Quanto mede cada ângulo cujo vértice é o centro do círculo, cujos lados estão sobre as linhas vermelhas? A gente fez a dobradura e a gente descobriu que cada um desses lados vai medir 90 graus. Então, olha aqui para vocês verem a representação. Cada um desses lados, né, da repartição dessas duas retas, que dividiu em 4 partes, cada um vai medir 90 graus. Agora a letra C. Fazendo dobradura, marque no seu círculo ângulos de acordo com as medidas do quadro abaixo. Recorte um ângulo de cada uma dessas medidas e colhe-as nos seus respectivos quadros. Eu já fiz essa atividade anteriormente, mas como que eu fiz? Se esse ângulo aqui é 90 graus, cada parte desse ângulo é 90 graus, que somando temos 360 graus, a metade desse ângulo vai ser 45 graus. Cortei e colei aqui. Agora, o ângulo de 60 graus e 30 graus. O de 30 graus, nós podemos dividir esse ângulo que é de 90 em 3 partes. Sendo que 2 delas nós vamos colar aqui e uma aqui. Então, fazendo isso, nós temos o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60. Por quê? 60 mais 30 é igual a 90. Então, um terço desse ângulo aqui mede 30 graus. E 2/3 desse ângulo mede 60 graus. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. No chat, no WhatsApp, onde vocês tiverem meu contato. E assim nós concluímos a semana 3 do PET volume 2 de matemática do 7º ano. E eu aguardo vocês na semana que vem. Bons estudos e até lá!